Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui para mais um episódio do BM Cast. E nesse episódio eu tenho um grande prazer de entrevistar o Ivo Segundo. O Ivo Segundo, ele é sócio fundador da Maiorg, uma empresa especializada na venda de software para consultórios e clínicas. E aí, Ivo, tudo bem? Olá, Bruno, tudo bem? Uma alegria estar aqui com você. Te agradeço muito o convite e a oportunidade de poder compartilhar os nossos conhecimentos, as experiências que nós temos. Muito bom, muito obrigado. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser muito útil para quem quer começar uma clínica ou para quem quer trocar o sistema da clínica, de Uhum. algum consultório que está um pouco perdido nessa área. E principalmente, eu tenho certeza que você vai compartilhar muitas dicas para quem vende software Sim. e está começando no mercado ou para quem está patinando no mercado. Eu sei que você tem uma grande experiência na venda de software. A gente bateu um papo ali na igreja, inclusive o Uhum. Ivo, ele é o pastor da ABA Maringá, a igreja que eu frequento, e no nosso bate-papo lá na igreja, às vezes nos corredores da igreja, eu falei para ele, poxa, Ivo, você tem que compartilhar um pouquinho da sua carreira profissional lá no meu podcast, e graças a Deus ele topou aqui de estar aqui hoje conosco. Ivo, para a gente poder começar esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como você começou a empreender com software? De onde surgiu essa ideia de falar, poxa, eu vou atender clínicas e consultórios? Bom, Bruno, na verdade, tudo começou quando eu tomei a decisão de fazer um vestibular, porque o curso que eu fiz inicialmente, em 93, 31 anos atrás, foi administração com ênfase em análise de sistemas. E ali, naquela época, eu tive muito contato com a parte de tecnologia. Um pouquinho depois, um ano e pouquinho depois, eu estava no segundo ano da faculdade, eu entrei na indústria farmacêutica. E aí eu juntei os dois temas, cara. Aí a questão da saúde, né, o conhecimento, andar dentro dos consultórios, conhecer os consultórios, conviver nesse ambiente, o contato com a classe médica, o contato com hospitais, com clínicas, me fez entender esse mundo, conhecer esse mundo no dia a dia. E aí, como eu sempre fui muito próximo pelo próprio curso da faculdade com a tecnologia, eu fui olhando e entendendo essa necessidade. E com o tempo, cara, a gente percebeu que o profissional da saúde, o médico, ele é um cara que tem que estar focado no seu conhecimento técnico. Ele tem que ser um excelente médico, entender da patologia, entender do tratamento. Quando é um médico cirurgião ou faz algum tipo de procedimento, saber executar com maestria o que ele faz. Mas nem sempre esse profissional ele está preparado para tocar a parte administrativa ou a parte do negócio. E então, com o tempo, nós entendemos a necessidade de colocar uma ferramenta para que o médico possa, então, ter tranquilidade na gestão, que é todo médico, ele abre um consultório, ele às vezes nem percebe, mas ele abriu um negócio, né? Ele é um empreendedor e a gente colocar uma ferramenta para que ele possa dar suporte nesse lado administrativo e ele possa daí se concentrar naquilo que ele se preparou para fazer, que é a área médica, a área técnica dele, né? Esse é o processo. E aí, ao longo dos anos, o meu conhecimento foi crescendo, eu com o tempo tive a oportunidade de trabalhar em empresas de tecnologia também, não só na indústria farmacêutica. Em 2015, eu me desvinculei da indústria farmacêutica, comecei a fazer consultoria no ambiente de consultórios. Então, eu prestei consultoria tanto em hospitais, em planos de saúde, quanto em consultórios e clínicas. Então, eu fui me aprofundando no processo de um ambiente médico. E em 2017, então, juntamente com outros dois sócios na ocasião, nós tomamos a decisão de montar um negócio voltado para a área médica, porque a gente percebeu que a necessidade era bem grande de dar esse suporte, esse apoio. E o nosso papel ali é servir o médico, é fazer com que o médico possa trabalhar de forma tranquila, sabendo que as informações, os dados dele estão bem cuidados, estão bem protegidos. E hoje é normal para os médicos documentarem hoje um paciente. Eu vejo, Uhum. seja um simples consultório, ou até mesmo no hospital, a gente sempre vê o médico já no computador, documentando, perguntando. E antigamente não era assim. Eu Uhum. falo porque meu pai é médico, pediatra, e quando criança, lá nos anos 90, eu convivi muito indo na clínica dele. E eu via aquele monte de ficha de paciente. É Aquele bem monte de comum. ficha, aquele monte de arquivo, sabe? Sim. E eu lembro quando chegava um paciente,
A secretária ficava lá 15, 20 minutos procurando a lista. Ah, um monte de Maria, então ficava Sim. procurando. Ah, achei errada. Hoje já não. É muito mais fácil. Eu que até queria te fazer, nesse paralelo, uma pergunta. O que você viu de mudança dentro de uma clínica, de um consultório? Porque você é da minha época, né? Pós-bug do Sim. milênio. Eu costumo falar que eu sou um imigrante digital, que eu nasci no mundo analógico e tive que imigrar para o mundo digital, né? Eu Sim. acompanhei essa informatização dos processos, né? E é interessante porque nós atendemos um cliente que ele é uma clínica que tem quase 40 anos de existência, cara. Então, é o ambiente que aconteceu exatamente isso que você está falando. É um ambiente que ainda tem um contingente, uma quantidade de papel bem grande, porque tem um histórico ali que eles não desprezam, eles não abrem mão, mas eles informatizaram no começo dos anos 2000, ali em torno de 2004, 2005. E eles ainda preservam algumas coisas de fichas em papel. Mas a informatização realmente ela trouxe um ganho muito grande para a clínica. E isso é um ponto bem importante. Você está colocando aí a necessidade do médico fazer os registros, né? Então, hoje o registro ele é obrigatório. O médico precisa preservar qualquer registro feito de paciente por no mínimo 20 anos. Então, e é 20 Nossa, bastante anos tempo. do último atendimento. Então, se eu fiz uma consulta 15 anos atrás, eu voltei no médico, fiz outra hoje, ele tem que preservar por 20 anos os dados de hoje. Então, ele acaba preservando por 30, 40 anos os dados. Claro que preservar isso no papel é muito mais complicado. Então, a tecnologia ajuda muito a clínica nesse sentido. Mas tem outros aspectos importantes. O PES, né, o prontuário eletrônico, ele hoje está se tornando uma realidade. O Brasil tem um projeto bem grande para tentar construir um prontuário eletrônico único, porque isso é um desafio muito grande da área médica. Né? Você vai num ambiente público, vamos dizer que você vai num posto de saúde, você passa por uma consulta lá tem um registro seu. Aí você vai no ambulatório da operadora de plano de saúde, lá tem um outro registro seu. Você vai no consultório particular do médico, lá tem um outro registro seu, mas tudo é o mesmo paciente. Então, hoje no Brasil tem um projeto para tentar unificar isso. Então, tornar o prontuário digital é o primeiro passo. E aí é o que nós fazemos. O nosso sistema hoje ele tem uma estrutura de prontuário eletrônico adequado às normas da LGPD e com os registros todos estruturados ali dentro, exatamente para dar essa facilidade. Né? E aí, dentro do processo de cadastro, evidente que você vai trabalhar com separação, tem muito homônimo, né? O Brasil tem muito Sim, homônimo, nossa, né? um Muito monte. Antônio da Silva, João da Silva, tem muito, né? São nomes muito comuns, o Brasil tem muitos nomes assim que são iguais, mas aí o sistema ele facilita nesse processo, né? De separação. E ele vai dar suporte para o médico poder fazer todo o trabalho dele, né? Esse com certeza é um ponto bem importante aí. Você que tem uma grande experiência já atendendo consultórios, atendendo clínicas, você sabe exatamente a dor desse público. E hoje, quais são os principais gargalos? Porque tem muito dono de clínica, empreendedor individual, um médico que Uhum. tem apenas um consultório sozinho, que não sabe ainda como escolher um bom sistema. Quais são os principais critérios que você acha que ele precisa ter para poder escolher um bom sistema, como por exemplo o seu, para acabar com esses gargalos, seja da documentação e da gestão da clínica? O primeiro ponto, assim, pensando do ponto de vista técnico, o médico ele precisa olhar um sistema que dê suporte para o processo dele. Então, a parte de prontuário. Hoje, é uma das coisas que a gente evoluiu muito também do ponto de vista da tecnologia. O médico poder assinar uma receita de forma digital, porque isso dá uma segurança muito grande para o paciente. Então, o médico faz uma prescrição, o paciente tem que passar na clínica, pegar a receita para poder comprar o medicamento. Hoje já tem tecnologia suficiente e habilitada, tecnicamente habilitada legalmente, né, para que seja feita uma prescrição com assinatura digital e o paciente receba essa receita em qualquer lugar que ele esteja. Então, a parte de prontuário, a parte de prescrição com assinatura digital, a adequação à LGPD, tudo isso tem que estar contemplado. Mas um dos grandes desafios do consultório hoje, Bruno, é administrar todo o atendimento. Porque o médico hoje ele é um prestador de serviço que atende de várias fontes. Então, ele tem o paciente particular dele, ele tem o paciente do plano de saúde, ele tem o paciente que tem um convênio com uma empresa e daí tem um modelo diferente. E cada convênio tem um modelo de cobrança. Uma regra específica. Exatamente. Então, isso gera muita burocracia
Isso gera muito retrabalho e se o médico não tiver uma estrutura organizada, o software tem que ajudar o cara a desembaraçar a vida dele nesse sentido. Então, uma das maiores dores, a gente vê muito médico perder recurso porque não tem controle daquilo que ele atendeu. Então, ele está na agenda, o paciente chega, ele faz o check-in do paciente, ele atende o paciente, registra os dados médicos do paciente, faz a conduta terapêutica dele, finaliza, prescreve, finaliza o atendimento. Mas e a cobrança desse atendimento? Porque normalmente, quando é um atendimento por convênio, o médico não vai receber à vista. Ele vai receber quando ele fechar o faturamento, mandar a fatura para o convênio tem data de pagamento, aí depois ele já assim, vai ter que juntar com o controle do que pagou, de quando pagou. Então, a maioria das pessoas nem tem noção, mas o médico, na média, quando ele atende por um convênio, ele vai receber de 45 a 60 dias depois do atendimento. Então, ele tem um gap aqui de tempo. E acontece tanta coisa nesse meio tempo que nem sempre ele senta e faz, eu brinco, né? Eu chamo de cara crachá, nem sempre ele faz o cara crachá do atendimento com a liberação do procedimento com o pagamento da operadora. E aí é onde tem o maior risco dele perder recurso. Então eu já vi históricos de clínicas que deixaram de receber uma boa quantia de dinheiro por não ter esse controle tão preciso. O que a gente procurou fazer dentro da estrutura do nosso sistema é registrou o atendimento, automaticamente eu já gero um contas a receber. Consequentemente, eu tenho um registro do que eu devo cobrar do convênio especificamente. E aí você ter um processo informatizado e com datas e períodos para realizar esse fechamento, para que o médico tenha controle daquilo que ele precisa efetivamente cobrar. E depois que ele cobrou, o convênio vai pagar e aí ele ter também o controle de ver, olha, pagou correto? Não pagou menor, ou deixou de pagar, que é o que se fala bastante aí no mundo médico, né, no meio médico, as glosas que os convênios geram. Então, às vezes acontece, o convênio glosa um procedimento. Glosou o procedimento, está dentro da regra da glosa, o médico atendeu de forma errada. Então, tem toda uma tratativa e uma das maiores dores mesmo é essa gestão financeira. Eu falo, é a gestão financeira e faturamento, né? São os dois pilares principais aí que a clínica precisa ficar atenta para não perder o controle. E tem muitos consultórios que eu vejo que tem uma parte só desse sistema. Não tem todo esse complexo organizacional que tem, por exemplo, o seu sistema. Acaba deixando muitos médicos perdendo dinheiro. Isso. Deixa o dinheiro na mesa, né? Curiosamente, antes de ontem, eu tive num cliente e ele falou assim, não, o médico pega a agenda, então ele vai olhar a agenda, é uma agenda eletrônica, ok? Mas ele vai pegar a agenda, ele vai pegar o documento de pagamento do convênio e ele vai ticar na agenda se realmente o convênio pagou todos. Então, o médico faz isso. Cara, isso aí, o tempo dele é muito caro para ele parar e fazer isso. E se ele não fizer, ele pode deixar de receber. E aí também o tempo fica mais caro ainda, né? Porque ele trabalhou e não recebeu, então o custo fica maior. Então, você informatizar, deixar a tecnologia fazer esse trabalho é realmente a melhor saída hoje, porque os volumes de modelos, de convênios, cada vez cresce mais, os convênios põem regras. Hoje, vou te dar um exemplo bem claro. Se um cardiologista atende uma consulta e ele faz a consulta, um teste ergométrico e um eletrocardiograma, o convênio normalmente não paga o eletro, porque ele diz que dentro do teste já tem um eletro. Tem uma regra que a Agência Nacional de Saúde Suplementar determina que o convênio pode não pagar. Então, se ele não tiver um controle bem certinho do que ele está fazendo, às vezes ele pode não receber nenhum dos dois se ele não cobrar de forma correta. E ele precisa saber exatamente quantos eletros ele realmente atendeu e recebeu, quantos ele não recebeu. Esse controle precisa ser feito através de um aspecto financeiro. E aí vem um outro lado ainda, Bruno, que é o fechamento financeiro mesmo. Então, aonde que o médico controla o contas a pagar da clínica? Então, assim, quanto que eu gastei de energia no último ano? Quanto que eu gastei de água? Quanto que eu gastei de condomínio? Normalmente o médico não para fazer essas análises e aí a ferramenta entrega esses dados. E aí eu cito aqui uma frase do Peter Drucker, né, que é um mestre da área administrativa dos nossos tempos, ele fala assim, o que você não consegue medir, você não consegue controlar. Então, se o médico vai indo só no bolo ali, ó, chega o boleto eu pago, chega o boleto eu pago, se ele não sistematiza isso, não deixa isso sistematizado, ele não consegue ter a visibilidade. Então, onde que ele está gastando mais recurso?
aonde que ele, daí lá na frente ele quer fazer um investimento para ver se vai ampliar o trabalho dele, ampliar a clínica ou coisa parecida, ele não sabe aonde que ele mais gasta, onde que ele mais fatura. Então ele precisa organizar a área administrativa dele, tanto o contas a pagar, o contas a receber e o faturamento. Essas 3 áreas são um calo hoje em muitas clínicas de porte médio, aí, com 5, 6 profissionais que trabalham juntos. Esse Com é certeza. o ponto. Eu vejo que muitos médicos fazem esse controle financeiro à parte da clínica. Tem um sistema de gestão da clínica, mas a gestão financeira faz no caderninho. Ó, paguei tanto, paguei isso, paguei aquilo. E acaba se perdendo, porque são muitas regras, ainda mais de planos, que precisa estar atento. Exatamente. Hoje muitos acabam usando um Excel, por exemplo, uma planilha. Então ele controla ali na planilha. A planilha ela é falha, porque se você deletou uma célula de fórmula, você já perde todo o controle dela. Sim. A planilha não te gera nenhum dado estatístico ou gráfico, tem que saber muito de Excel para poder gerar essas informações lá dentro. E aí o sistema ele tem uma combinação, né? Então vou te dar um exemplo bem simples hoje. O que a gente faz? Quando o paciente ele fez o check-in na clínica, eu tenho cadastrado o convênio que ele está usando, a tabela de preço daquele procedimento para aquele profissional. Automaticamente eu gero uma provisão de contas a receber. E aí, quando o administrativo da clínica efetiva o faturamento, executa o faturamento, eu gero contas a receber lá no movimento banco. E quando o convênio paga, a gente faz um confronto com o que foi pago e vai dizer, olha, realmente pagou, está correto, dá a baixa no recebimento. Então, a gente controla o processo desde a chegada do paciente na clínica. Então, esse controle que a maioria dos sistemas não tem. O que normalmente os sistemas de clínica têm? Se concentram mais para estruturar. A parte do atendimento mesmo. Não está errado, evidentemente, tem que ter uma boa estrutura de atendimento, mas precisa amarrar no processo. A gente tem alguns convênios, não são todos, mas tem alguns convênios que a gente já consegue, com a ferramenta, acessar o portal do convênio e emitir uma liberação automática dentro do portal do convênio, e essa liberação volta com o registro já dentro da ficha do paciente. E aí é mais uma forma de amarrar o processo e evitar que esse recurso deixe de ser cobrado ou, quando cobrado, ele seja pago de forma correta. Esse é o processo normal. Ô Ivo, deixa eu te perguntar relacionado à implementação. Hoje, quando fala de implementação de software em uma clínica, muitos donos têm medo. Falam, poxa, mas eu estou usando esse software aqui desde 99, Bruno. Eu sei que não me atende tudo isso que você está me oferecendo, mas eu tenho medo de perder os dados. Poxa, a dona Maria que está ali, a minha secretária, faz 15 anos que está aqui, ela não vai saber mexer. Eu confio nela. Eu confio nela, né? Todas aquelas desculpas. Exatamente. Que a gente vai falar aqui para frente também sobre venda de software em geral. Até quero que você dê umas dicas, mas antes a implementação em uma clínica, como que é? O maior desafio de você trazer um software novo é exatamente tirar a pessoa da zona de conforto. Então, o software, diferente da camisa, né? Você tira toda hora, você troca, e um dia um, outro dia outro. O software é uma coisa que você implementa e ele tende a permanecer por algum tempo rodando. Então, você tirar a pessoa da zona de conforto é o primeiro desafio. Esse comodismo que o ser humano busca, né, de uma maneira geral, não é errado, mas assim, eu adaptei aqui e eu fico aqui. Então, fazer essa movimentação realmente é bem desafiador. O que nós fazemos, então? A gente monta um projeto, a gente faz a primeira etapa. Se a clínica já é informatizada, já tem um sistema, é fazer a migração dos dados, não em produção ainda, que a produção é efetivamente no trabalho, né? Explicando assim do ponto de vista técnico. Então, a gente faz uma migração, a gente faz todas as checagens. Então, o que é checagem? Eu puxo lá o prontuário do Bruno. Eu preciso saber se o teu prontuário veio corretamente, se tem algum arquivo vinculado lá no teu prontuário, no sistema legado, né? No sistema anterior. Eu preciso trazer os arquivos também. Então, tudo isso a gente faz um processo e faz uma checagem. Esse é a primeira etapa. Eu preciso garantir que as informações venham integralmente. Se a clínica não tem informatização, eu tenho alguns casos de clientes que começaram do zero. O cara abriu a clínica e começou a usar o meu sistema. Fica um pouco mais simples essa etapa. Com certeza. Porque ele não tem base de dados anterior, né? Não tem, a gente chama de dados legados, né? Ele não tem o que importar, a gente mantém ele, começa do zero. Mas quando tem uma importação, o primeiro passo e o mais importante é a importação. Por quê? Legalmente o médico precisa preservar os dados, a gente já falou sobre isso. Então eu preciso trazer os dados de forma correta.
confirmando que os dados estão de forma correta, e normalmente dentro da Maiorg, o que a gente costuma fazer? A gente faz uma tratativa, faz os testes anteriormente, antes de pôr em produção, sempre, isso sempre. Então a gente cria pequenos softwares para poder fazer essa migração, porque cada sistema tem uma forma de armazenar o dado, então a gente traduz tudo para o nosso modelo. Hoje, historicamente, a gente não tem nenhum caso em que já perdeu o dado, eu perdi dados do paciente em função do sistema anterior ter mudado para maior. Nós não temos nenhum caso de perda de dado. Então, isso eu asseguro, assim, para nós é um marco bem importante isso, né? A segunda etapa é capacitar as pessoas que vão usar o sistema. Então, desde a recepção, às vezes uma área de enfermagem, né, que vai trabalhar com a ferramenta também, a parte administrativa, que inclui ali financeiro, faturamento, cobrança e tal, e especialmente os médicos. Então, o médico dentro da evolução de prontuário, emissão de receita, emissão de laudo, emissão de atestado, toda a operação do dia a dia do médico, né, como ele executa. Então, migrar os dados de forma segura é o primeiro passo. O segundo passo é você trabalhar com a equipe e deixar todo mundo capacitado a usar o sistema. Isso geralmente ocorre numa clínica padrão, né, assim, uma clínica médica padrão, a gente faz isso em aproximadamente 30 dias. É o então, tempo mínimo. É um tempo, assim, a gente consegue migrar mais rápido. Só que eu costumo fazer o projeto em 30 dias, organizar o projeto em 30 dias, porque isso dá tempo das pessoas absorverem também. Porque o maior desafio é você tirar a pessoa da zona de conforto. Quando você tira ela dessa zona de conforto, vai ter uma curva de aprendizagem. Então, assim, puxa, mas o outro era assim. Puxa, mas eu clicasse aqui e acontecia Eles aquilo. sempre vão querer falar assim, não dá para alterar isso, não dá para alterar isso, e esse aquilo. processo comparativo, isso, ou querer puxar as comodidades anteriores. Só que o que a gente percebe? Quando você minimiza o impacto da curva de aprendizagem, fazendo um treinamento bem feito antes da migração efetiva, né, antes de pôr em produção o sistema, você diminui um pouco essa comparação. Então, precisa ter esse preparo. Por isso que 30 dias é um tempo razoável, né? Migra os dados, confere os dados migrados, os dados estão corretos, então agora a gente implementa. Daí vem o estabelecimento das regras, então vai colocar lá, vou te dar um exemplo bem simples. Eu recebo aqui cartão, beleza, recebo cartão de crédito. Então vamos lá, que bandeiras você recebe? Master, Elo e Visa, fazendo merchan aqui, depois você cobra deles. E aí, qual é a taxa que você tem? Então, se for Master, no crédito à vista, qual é a taxa? Se for parcelado em até 3 vezes, qual é a taxa? E a gente precisa cadastrar tudo isso no sistema. Porque quando o paciente vier e pagar no cartão, o sistema vai registrar o valor que ele pagou, o número de parcelas e a taxa que está atribuída. E quando vai lá para o financeiro, ele vai o valor correto já. Perfeito, tem um controle 100%. Exatamente. E vai, inclusive, o sistema gera um relatório, inclusive, com a taxa efetiva que está sendo cobrada. E vou te falar, Bruno, assim, sem medo de errar, várias clínicas que são nossos clientes perceberam que na contratação com a operadora, a taxa era uma. Depois de alguns meses, a operadora sobe a taxa, não avisa nada e o cara começa a perder aos poucos ali, sem perceber, né? É aquele 2%, 3% que você vai ver, faz toda a diferença. Exatamente, às vezes é 0,5%. Contratou a 1,99, de repente eles estão cobrando 2,49, subiu 0,5%. Só que esse 0,5 num volume grande, ao longo de 12 meses, o cara deixou ali o salário de um funcionário. Poderia ter posto uma pessoa a mais, entendeu? Então, esse tipo de controle que a gente proporciona. Então, fizemos a migração, fizemos a parametrização, a capacitação. Essas 3 etapas têm que acontecer. E isso geralmente a gente faz ao longo de 30 dias. E aí a gente vira o sistema, começa o sistema com o nosso sistema e vai acompanhar, né? Isso é um processo nosso, daí a Maiorg faz os primeiros dias de uso, a gente deixa uma pessoa interna junto da clínica, acompanhando na recepção, apoiando os médicos, para poder fazer com que o uso seja tranquilo e suave ali. E aí vai fazendo um processo de acompanhamento remoto, né? Isso é o processo normal aí. Eu vou te perguntar, esse processo de treinamento você faz online com a equipe ou de forma presencial? Estilo aula mesmo? Hoje, assim, o primeiro contato eu prefiro fazer presencial, porque a pessoa vai ter muitas dúvidas quando ela olha algo que ela nunca viu. Então, assim, você vai fazer um agendamento, você clica nesse botão. A gente tem, por exemplo, dentro do sistema hoje 4 formas de agendamento, que vai depender da pessoa.
Então, eu estou no telefone, atendendo o paciente por telefone. Tem uma forma que você é mais rápido de localizar a ficha dele e fazer o agendamento. Ou eu estou com o paciente na minha frente, preciso agendar ele para hoje. Então, eu tenho um outro caminho que é mais rápido. Então, eu vou mostrar essas opções. Só que, para mim, é comum. Todo dia eu estou olhando o sistema. Mas para a pessoa que está aprendendo, é a primeira vez que ela viu. Então, eu estar presencialmente ou ter alguém da Maiorg junto é o melhor cenário no primeiro treinamento. Na sequência, a gente tem vídeos, né? Hoje a gente usa aí os recursos que nós temos da internet. A gente tem lá um YouTube privado que eu tenho os vídeos de treinamento. Uma base de conhecimento. Exatamente, que a pessoa pode acessar, daí tem lá para o perfil da recepção, para o perfil médico, para o perfil administrativo, e a gente libera os acessos para as pessoas poderem ter uma sequência, então, dos treinamentos e fazer um remember ali, né? Relembrar alguns passos. Também quando sai uma funcionalidade nova, daí a gente comunica por ali com os clientes para que todos possam ter acesso. E a gente tem um canal de suporte que também pode tirar dúvidas, pode fazer. E isso é bem comum, assim, a gente já fiz isso várias vezes, Bruno, comigo, né? O cliente posta lá no WhatsApp, estou com uma dúvida na tela tal. O que eu faço? Eu abro o sistema, naquela tela, no sistema dele, eu gravo a tela e oriento ele. E aí mando um videozinho ali de 2 minutos, cara, isso é muito efetivo. E aí vem um aspecto, né? A tecnologia nos ajuda muito nisso, cara, porque é muito simples de fazer. Você está conectado, pode ser num tablet. O celular dá para usar o sistema, é fácil de usar, mas assim a tela é menor e ela é um pouquinho diferente, né? Então, ou num tablet ou num notebook qualquer, eu gravo a tela, posto para o cliente e ele já resolve isso. Assim, já desembaracei várias dúvidas dessa forma e é bem simples mesmo de fazer. E aí, se ele não vai ter tempo, às vezes, de parar, assistir um vídeo que está lá no YouTube de 10 minutos, 12 minutos, Sim. então aquilo fica muito prático e a gente costuma fazer isso para atender uma demanda de treinamento, né? São demandas pontuais. Assim. Às vezes trocou o funcionário, recentemente aconteceu isso comigo, uma clínica que a gente tem numa outra cidade, está a 300 quilômetros da nossa sede, e aí a clínica mudou um funcionário do financeiro. E a pessoa saiu, teve um contratempo lá, saiu e no outro dia começou outro. O cara caiu de paraquedas. E aí o que eu fiz? A gente fez uma chamada online, fiz um treinamento online com ele, disponibilizei os vídeos. Assim, em menos de 2 semanas a pessoa estava navegando sozinha e já não estava mais com tanta dúvida, a gente foi minimizando as dúvidas, em menos de 2 semanas ela estava capacitada a usar o sistema. Então são formas aí que a gente tem para atuar. Perfeito. Galera, olha só que aula de implementação que o Ivo acabou de dar para nós. E, Ivo, eu queria que até que nessa pegada que você está aqui comigo, de você dar algumas dicas para quem tem um software, porque eu comentei ali com você, em breve nós estamos lançando um software para o WhatsApp, aí eu fiz uma pergunta de $1 milhão para você. Ivo, hoje, a venda de software é diferente da venda de 5, 10 ou 15 anos atrás. Hoje é totalmente diferente. E a gente bateu um papo ali, no Café na Igreja, sobre a venda, e eu queria te fazer essa pergunta. Como vender software hoje? Como que você vende o seu software? Bruno, assim, primeiro a gente precisa ver o modelo de uso. Então, primeiro, se tem uma implementação, se eu preciso implementar, fazer parametrizações, estabelecer modelos para o cliente, é importantíssimo que você tenha um apoio no processo de venda, porque você não está vendendo um sistema, eu chamo assim, o baixe e use. Porque hoje a gente caiu muito, né? A própria tecnologia nos levou para isso. Então hoje eu tenho lá os aplicativos, né? Você baixou o aplicativo, já abriu ele, fez um cadastro e está usando. Só que software, quando a gente fala de processo, você vai precisar fazer parametrizações. Você vai precisar dizer, olha, como é que eu cadastro o cliente? Como é que eu cadastro um fornecedor? Como é que eu cadastro, no caso do sistema para gestão de clínicas e consultórios da Maiorg? Como é que eu cadastro o convênio? O convênio vai pagar no balcão ou o convênio vai ter um faturamento com um pagamento posterior? Então, tem muitos detalhes que eles fazem a diferença. Esse modelo de software não é o modelo que você vai vender pela internet. Plug and play, né? Exatamente. É necessário ter um board inicial. Isso. E aí você precisa ter um entendimento. E aí vamos entrar no processo da venda, né? O comprador, primeiro, ele é um comprador especializado, porque ele conhece o negócio dele. Claro. Ele não está comprando um produto de varejo.
É diferente, né? Vou, sei lá, pegar o exemplo aí, comprar uma taça como essa daqui. Meu, eu tenho N modelos. E é uma taça. E todas vão servir para pôr água, para pôr uma bebida e eu consumir. Então, eu posso comprar pela internet. Porque eu entro lá, sei a medida, eu vejo a medida, pego uma régua, eu comparo. É mais simples. O uso é simples. O software, quando é um software com implementação, a compra não é tão simples. Então, partindo desse princípio, você precisa primeiro, antes de qualquer coisa, entender o processo do cliente. Então, assim, que tipo de cliente é? Então, a gente tem hoje, por exemplo, eu tenho clínicas que têm 21 médicos atuando dentro da clínica. Tem 40 funcionários. Então, eu tenho um cliente que tem esse perfil. Cara, assim, não é uma. O cara não pode comprar um software que ele vai baixar, vai dar uma configuradinha e dizer, ó, galera, agora é esse aqui. Não dá. Não funciona É assim. difícil. E é difícil acontecer isso. Aí a compra ela passa a ser mais complexa, porque ele tem uma lista de pré-requisitos e você precisa atender os pré-requisitos. E aí, do ponto de vista do vendedor, né, quem está vendendo o software, você precisa entender a complexidade do cliente. E essa complexidade, eu costumo falar assim, eu dou sempre esse exemplo, o vendedor, deixa eu ver como é que eu consigo explicar aqui, pensa numa bancada de ferramentas, uma bancada mesmo, aquela garagem assim, de filme americano, assim, né, que se o cara entra na garagem... Tem a furadeira, uma bancadona, daí tem desde uma chave de fenda, chave de boca, martelo, serrote, furadeira, tá tudo na parede, assim, penduradinho, bonito, tudo limpinho, né? Nem parece oficina, né? E aí o vendedor ele é o administrador dessa bancada. E aí, assim, para o cliente que tem um consultório, é ele e a secretária, não atende convênio, só atende particular. Que ferramenta eu vou usar? Não adianta eu pegar a britadeira, eu vou pegar uma chave de fenda, porque é uma coisa mais artesanal, mais simples, mas eu preciso ter capacidade de atender. Então não adianta chegar ali e oferecer para o cara e falar, eu tenho integração com o plano de saúde. Eu falo, tá, mas eu não atendo o plano. Então, assim, para mim não serve. Entende o que eu quero dizer? Conhecer o cliente é o primeiro passo e é muito importante. Então, ter a vivência do ambiente do cliente. E aí eu estou falando de uma maneira ampla, não só software para gestão de clínicas. Claro. Qualquer tipo de sistema que seja do modelo de implementação. Então, conhecer o cliente é o primeiro ponto. O segundo aspecto, fazer as conexões certas. O que é as conexões certas? É pegar a ferramenta certa na bancada. Eu tenho um prego para colocar na madeira, não adianta eu pegar um alicate. Entendeu? Então, aí eu tenho que chegar. Então, o meu primeiro passo, na maioria das vezes, é marcar uma reunião com o cliente para entender a operação dele. Então, como é que você funciona? Você atende convênio? Que tipo de convênio? Como que é o teu fluxo aqui dentro? E eu preciso entender esse processo. Ao entender o processo, eu vou ver o quanto aderente eu sou. Se eu tenho adesão ou não, para poder fazer uma proposta de valor para o cliente. Então, essas etapas do processo de venda, elas são muito importantes. E aí vem para um caminho que a gente chama de venda consultiva. É uma venda consultiva. Porque muitas vezes, isso já aconteceu muitas vezes mesmo, na conversa, surgem momentos, ele fala, mas espera um pouquinho, por que você faz desse jeito? Aí eu falo, olha, o sistema ele vai te conduzir por esse outro caminho, isso daqui é melhor. E às vezes o cliente se adapta e fala, realmente, o modelo do sistema resolve um problema que eu tenho. Às vezes acontece o contrário, às vezes fala, não, eu tenho uma situação que é diferente, o sistema vai precisar fazer uma adaptação para aquele projeto, para aquele processo. Então, vender software passa por, primeiro, conhecer muito o processo do cliente, o ambiente que você está vendendo. Segundo, conhecer muito bem a sua ferramenta e saber fazer as conexões do que eu tenho como ferramenta para atender a demanda daquele cliente. E isso gera um processo de venda que não é uma venda de tiro único. Não é na primeira reunião que você vai fechar o contrato. Então, você vai ter que fazer um levantamento dos leads, ver o perfil desses leads, fazer uma evolução desse lead. Daí a gente poderia entrar no modelo de funil de vendas, né? Então, fazer uma reunião inicial, entender o processo. Muitas vezes, quando eu estou tratando com clínicas, que são clínicas que têm 7, 8, 10 profissionais, geralmente tem um administrador. Então, você tem que falar com o sócio, que é proprietário da clínica, com a parte técnica, com o médico. Tem que falar com o administrador. Então, você vai marcar 2, 3, 4 reuniões. E aí vai mitigando as dúvidas, vai mostrando as qualidades da ferramenta. Depois dessa etapa, aí sim você vai montar uma proposta comercial. E a proposta não necessariamente vai ser igual para todos. Não dá para você falar, claro, meu preço é X aqui por usuário e acabou. E às vezes vão ter situações que são particulares, né? Então, esse é um desafio da venda de software hoje.
Existem, aí olhando para o mercado de clínicas e consultórios, né? No Brasil hoje existem softwares que são nesse modelo. Você baixa, configura e usa de uma forma autônoma. E, curiosamente, esses são os sistemas que eu mais migro para o meu. Porque o que acontece? O médico, na correria, na pressão do dia a dia, ele vai lá, contrata, baixa, começa a usar, ele vê a parte técnica funcionando, está tudo bem. Mas daí quando junta com o administrativo, aí, não está batendo isso, não está batendo aquilo. E aí, como ele não vai ter tempo de fazer uma implementação, e os softwares que baixam automaticamente, eles têm pouca ferramenta de suporte, a maioria é gravado, é online, e aí o cara não tem um implementador ali para ajudar. Sim. E isso faz uma diferença grande. Então, a gente acaba pegando esse perfil de cliente. E são muito genéricos, né? Às vezes, as soluções que existem. Exatamente. Porque a maioria, eu imagino, assim, digita no Google, vai fazer seu teste, aí não tem opção, não conhece o mercado de software, né? Exatamente. E acaba assinando ali por um preço irrisório, que geralmente são esse tipo de software que são preços mais acessíveis, e acaba não contemplando soluções igual do plano que você acabou de comentar. Isso, exatamente. A gente tem uma particularidade. Na maior parte dos nossos clientes, a gente consegue fazer integração com a operadora ou com laboratórios de análises clínicas, por exemplo. E os softwares de mercado, quando eu digo de mercado, o meu também é de mercado, né? Mas quando eu digo assim, o modelo baixa e use, ele não vai buscar esse nível de detalhamento. Porque ele precisa deixar, como você usou uma expressão muito boa, de forma tão genérica que se ele começar a atender particularidades, ele não dá conta. Então, nós temos um perfil de trabalhar mais assertivamente conforme o perfil do cliente. Isso não quer dizer que a gente vai deixar um sistema para cada cliente, não é isso. Mas a gente consegue trabalhar de forma mais personalizada, especialmente na implementação. Porque daí qual que é o ponto aqui, Bruno? É o cliente contratar um sistema e ele realmente usar o sistema. Né? O que a gente mais tenta evitar é assim, eu compro um carro com 5 marchas, mas eu só uso 3. Então, é isso que na maioria das vezes acontece. Quando você compra um software, baixe e use, a maioria das vezes o que vai acontecer é isso. Você baixa o essencial, né? O começo para arrancar, a primeira para sair do lugar, a segunda para dar um pouco de velocidade e a terceira. Mas a partir dali você não configurou, você vai precisar fazer um treinamento diferente. Mas está funcionando, então eu vou mantendo. Então o que a gente faz é isso, apoiar a implementação para que o cliente possa usar a ferramenta na sua totalidade, ou pelo menos na maior parte aí da sua capacidade de uso mesmo. Né? Esse é o nosso projeto. E a particularidade do teste? Você acha que o teste ajuda a fechar uma venda ou ele prejudica? Eu vou te dar a minha visão. Eu acredito que existe a particularidade do negócio. Por exemplo, se eu for vender igual um software que a gente está desenvolvendo, que é genérico para o WhatsApp, dá para liberar o teste. No seu caso, eu acho que não vale a pena liberar o teste, porque, lógico, você precisa ter uma implementação com o dono da clínica ou do consultório para que ele entenda o software, porque ele, por si só, não vai entender. Se eu acessar agora um software, eu não vou entender nada. Eu vou perder e falar, muito difícil, vou fechar e você vai perder a venda. O que você acha dessa questão de teste? A tua proposição está completamente correta. Se for um sistema que não tem parametrizações, o teste é perfeito. Baixe, teste grátis por 7 dias, por 20 dias, aí não importa o tempo, né? Vou dar alguns exemplos assim. Eu uso como ferramenta de gestão de alguns projetos o Trello. O Trello tem lá uma configuração completa que você baixa e usa gratuitamente por 30 dias. E ele é muito bom. Você entende o fluxo dele, você passa a usar. Depois de 30 dias, se você quiser assinar, você assina, senão você fica com a versão gratuita, que é bem limitada, e acabou. Agora, um software que exige parametrização, vou dar um exemplo muito simples. Se no cadastro do profissional da saúde, no meu sistema, você não colocar o Código Brasileiro de Ocupação, o CBOS do médico, ele já não vai fazer o processo de liberação automatizada com a operadora. Daí eu divulgo lá, tem uma liberação automática com a operadora. Daí o cliente tenta e fala, não consegui. Mas não conseguiu por quê? Então eu tenho que ter um manual tão grande ou tanta explicação, e ele vai ter que estudar para parametrizar, que ele não vai ter tempo de fazer. Quem quer fazer teste gratuito quer baixar, testar e ir embora. Isso é verdade. E aí o modelo, como eu falei, a gente precisa separar o mercado de software em 2 blocos pelo menos, né? Daria para separar em mais. Mas o bloco que é uma ferramenta que tem uma estrutura, não que seja mais simples
no sentido de simplista. Ela é mais, a operação dela é mais simples. Aí dá para baixar, usar, faz o teste gratuito, segue o barco ali, faz às vezes algumas ferramentas limitadas só para testar mesmo. Agora, existe um mercado que precisa ter parametrização. Então, hoje, por exemplo, se na minha ferramenta eu não cadastrar o paciente com o convênio correto, cadastrar o profissional da saúde atendendo aquele convênio, eu não colocar o procedimento dentro do convênio e precificar, eu não consigo nem agendar. Porque, mas é tão complicado. Não é que é complicado, é que é a única forma de garantir que lá na frente os recursos vão ser cobrados do convênio. Entende? É isso que eu costumo falar. Entendi. Dá para fazer mais simples? Dá, só que daí eu perco rastreabilidade. Então, a nossa ferramenta tem como propósito gerar melhor rastreabilidade no consultório para ele não perder recurso daquilo que ele produziu. Só que para fazer isso, lá no começo eu tenho que ter uma condição, né? Eu tenho que ter uma quantidade de informações maior do que o normal. E aí o cara não vai ter paciência num teste de 7 dias, de uma semana, de parar e gastar horas fazendo isso, né? Então, depende do modelo. Teste grátis funciona? Funciona dependendo do modelo. Parametrização apoiada, daí não adianta você querer baixar e usar. O cara vai ver a cara do sistema, vai ver como que navega, mas não é um teste daí, né? Aí ele não está testando efetivamente, né? Ô Ivo, eu até comentei isso com a minha esposa. Eu sou apaixonado em tecnologia, sabe? Eu testo todo tipo de software. Eu já trabalhei vendendo ERPs e eu percebi que no mercado nacional, não sei se fora do Brasil, não existe uma Coca-Cola no software. Pode existir força de vendas de uma empresa XY que teve mais vendas e tem mais clientes. Uhum. Mas hoje, se você parar na rua e perguntar software de gestão para pequenas empresas, médias empresas, para ninguém sabe falar o nome. Então, eu acho que não existe uma Coca-Cola no software. E eu percebo, assim, porque como eu sou apaixonado de tecnologia, na farmácia, quando a mulher está digitando, eu olho qual que é o software. Você deve fazer isso também, né? Vai no mercado, vai ver qual que é o software. E eu percebo que o mercado de software, lógico, online é um mercado multimilionário, só que o X da questão está aqui, que a maioria dos softwares, eles são vendidos localmente. Tem online? Tem. Softwares, igual eu falei, genéricos, que atendem uma solução talvez para uma pequena empresa, de uma pessoa só, 2, 3 no máximo. Mas eu percebo que farmácia, mercado, clínica é muito local. Lógico que tem empresas grandes que têm representantes, tem uma força de venda maior. Mas eu percebo que está muito ainda bairrista o software. Posso dizer assim? Você tem essa percepção? O que eu percebo é assim, o mundo digital melhorou essa questão. Primeiro, assim, tirou as barreiras. Né? Eu consigo comprar um sistema hoje, sei lá do Rio de Janeiro, com um suporte online, e você consegue fazer. Perfeito. E vender o software hoje também ficou mais fácil. Né? A gente, acho que assim, tentando olhar pontos positivos da pandemia, né? A pandemia ela acelerou o contato online. Né? Por um tempo ela ficou só online, né? A aula e tudo mais, e hoje a gente criou uma cultura. Né? O home office ficou, claro que não ficou 100%, mas existe um grupo grande de pessoas que continuaram fazendo home office e tal. Então, vender o software de forma online é possível fazer. Dá para fazer. Você não precisa estar presente com o cliente continuamente. Claro que o olho no olho acaba sendo melhor no nosso dia a dia. Mas, de qualquer maneira, a compra de um sistema ela depende de uma característica principal, a confiança. Eu só vou comprar um software se eu tiver certeza de que realmente ele assim, é uma empresa séria, é uma empresa idônea. Imagina o lado da gente, né, nosso, enquanto Maiorg, eu trato temas e informações que são tidas como sensíveis do ponto de vista da LGPD. Eu não posso vazar um dado. Né? Assim, vazar uma informação. Então, isso é muito sensível e normatizado. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, o cliente ele vai comprar uma ferramenta em que ele confia. Ele vai confiar na empresa se a empresa tiver uma referência muito boa. Mas ele vai ter o contato pessoal, sempre vai ter um vendedor no meio. Né? Hoje, na área de tecnologia, se fala muito da inteligência artificial. Né? Então, assim, a inteligência artificial vai ocupar espaços? Vai. Com certeza vai.
Mas a venda, o contato pessoal, ter a confiança de com quem eu estou tratando, né? Aí eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu gosto de, quando eu falo de fornecedor, eu gosto de ter em que pescoço eu vou apertar. Se eu tiver um problema, qual pescoço eu aperto, né? Então, quando você está usando usou essa expressão, né, de ter uma coisa bairrista assim próxima, é que a proximidade ela tem uma tendência de ter, é mais fácil ter a confiança. Então, se eu tenho uma agência de marketing que está próximo, que eu sei quem é o dono, que eu conheço a empresa, eu vou tender a usar o serviço dele. Ou eu vou usar, como você falou, uma Coca-Cola, né? Eu vou usar uma marca assim, puxa, isso aqui é o concurso, isso aqui é o que manda no mercado. Então, eu vou contratar não pela influência da pessoa, eu vou contratar a marca. Então, esses são os modelos, né? Só que software, dependendo da categoria, funciona assim. Então, eu trabalhei em indústria farmacêutica há muitos anos. A grande maioria das indústrias farmacêuticas usam o SAP, que é um software alemão muito grande, global, Sim, e que tem uma modelagem muito rígida, mas funciona muito bem. Então, tem uma confiança nessa marca. Só que um projeto de SAP para uma empresa média custa milhões. Então, aí não é todo mundo que vai ter bala na agulha para implementar essa ferramenta. Perfeito. E aí você tem que adequar o perfil. Então, quando a gente vai para o mercado de clínicas e consultórios, não são assim, as clínicas não vão dispor de milhões para colocar num projeto desse. Então, elas vão buscar ferramentas que sejam adequadas às suas realidades, que tenham custos mais razoáveis e que sejam próximas, para que ela tenha o pescoço para apertar. É uma coisa que a gente sempre fica bravo, né? Hoje, por exemplo, na minha casa, eu uso um fornecedor de internet local, que, por coincidência, a sede do escritório da empresa é no meu bairro. E eu conheço o dono da empresa. Eu consigo fazer um contato com a pessoa. Se der algum problema, eu falo com o dono. Agora, se eu uso uma operadora grande, de âmbito nacional, eu vou ligar lá num 0800. Eu vou ficar esperando naquele teleatendimento horas. Eu vou explicar para uma pessoa que vai passar para outra, para depois dizer assim, o número do seu chamado é tal, quando der a gente responde. Então, assim, claro que se você tem alguém próximo, é melhor. Você vai ter mais facilidade. Com o software não é diferente. Se eu tenho um vendedor atuando na região, eu posso não ter acesso ao desenvolvedor. Mas se eu tenho o vendedor, eu vou cobrar dele. Falo, cara, você me vendeu isso, eu estou com esse problema. E ele vai ser um ajudante seu na solução do problema. E nós, enquanto fornecedores locais de software, temos essa proximidade com o cliente. Eu percebo isso, porque todo lugar que eu tenho a oportunidade, né, eu pergunto, esse software de quem que é? Da empresa aqui da minha cidade. Tive a oportunidade de viajar muito pelo Brasil e sempre fiz essa pergunta aqui da minha cidade. Então, eu cheguei a essa conclusão, software é bairrista. Lógico que tem as soluções gigantes, aí, sim, igual o SAP que você comentou, mas quando a gente fala de pequenas indústrias, pequenos negócios, médias empresas, são soluções bairristas. Sim. Acaba ficando mais fácil, né, Bruno? Para você poder estrangular o pescoço de alguém. Eu falo assim, para quem que eu chamo, né? Então, assim, hoje, por exemplo, a gente tem um canal lá de suporte dentro da estrutura, eu tenho até dentro da própria ferramenta, dá para colocar lá um botãozinho para os chamados e tal. Mas, cara, o WhatsApp do dono da clínica vai bater no meu telefone se tiver qualquer problema. Exatamente. Ou se ele tiver alguma dúvida. Porque é o caminho mais rápido, ele está falando com quem já resolve. Então, a gente procura manter também essa relação próxima e não ficar distante do cliente, né? Isso é importante também. Perfeito. Sabe, eu tenho uma máxima hoje em dia que é o seguinte, todo mundo está enxergando a internet e esquecendo o presencial. Por que eu estou falando dessa máxima? Porque no nosso negócio, eu percebo que os nossos clientes falam, poxa, ninguém mais vem aqui vender nada. Agora no meu e-mail, no meu WhatsApp, é toda hora. E eu percebo que tem muitos desenvolvedores que têm software e querem começar pela comodidade do online. Fala, poxa, eu vou oferecer o teste, eu vou fazer o Facebook Ads, Instagram Ads. São formas que funcionam, ok? Só que são formas que exigem muitos recursos para poder chegar na sonhada escala, né? Para quem sabe se tornar um SAP da vida, né? E esquecem do presencial. Hoje, na minha experiência, tanto na nossa distribuidora, quanto no mercado de mentorias, eu percebo assim que o que funciona mais hoje é o presencial. Então, por exemplo, de 10 clientes que a gente aborda,
pô, a gente tem 30% de conversão, Uhum. diferente do online, que seria 5%, Uhum. que é aquela quantidade de números. Sim. E você acha que hoje é um caminho ainda trabalhar no presencial? O que eu costumo dizer é o seguinte, Bruno. Uma coisa não pode Chegar na anular... clínica, e aí, beleza? Isso. Sou o Ivo. É isso que eu ia falar. Uma coisa não pode anular a outra. Então, assim, você ter a divulgação online, você ter um perfil no Instagram, no LinkedIn, nas ferramentas que tem hoje, o próprio Facebook, fazer o Google Ads, usar esses recursos, eles são necessários. Mas, assim, a geração de leads, a evolução do lead dentro do processo do funil de vendas, ela é mais rápida se você vai presencialmente. Isso só que daí tem as limitações. Quantas clínicas eu consigo visitar em um dia? Eu costumo, assim, a gente costuma ter um histórico. O nosso histórico é mais ou menos o seguinte: eu vou fazer uma apresentação do sistema. Se eu vou fazer uma apresentação completa, eu peço para o cliente reservar 2 horas, porque a gente vai consumir essas 2 horas vendo as ferramentas, vendo a ferramenta como um todo. Poxa, perfeito. E aí, assim, o cara tem 2 horas todo dia? Não tem. Então também você precisa ter os apoios, né? Então eu faço um contato inicial, esse é o meu processo. Faço um contato inicial, explico o que a ferramenta faz, aí peço um horário. Ah, mas você tem algum material? Aí eu tenho as redes sociais para poder complementar. Entende? Então você precisa ter material impresso, às vezes, para deixar algum remember para o cara, um recall ali com ele. Tem que ter a rede social, você tem que ter um site. Então, todo esse conjunto. Agora você diz assim: o site vende. Não, o site sozinho não vende. É difícil, viu? Isso. Talvez uma gigante como a Trello que você comentou. Talvez, mas aí assim, já trilhou um caminho, né? Já, tá no nível Então, de escala. exatamente. Se o cara tem uma startup, está começando, então o boca a boca, você fazer um trabalho bem feito, cliente a cliente, a gente costuma falar isso, eu empreendo em 2 empresas, né? Eu tenho a Maiorg Clínicas e a gente tem uma outra empresa de tecnologia focada para um outro mercado, que a gente chama de Maiorg Tech. E aí, assim, o que a gente sempre falou? Eu tenho que fazer os 3 primeiros clientes. Por que os 3 primeiros clientes? Porque eles vão testar a ferramenta mesmo. E você vai entender onde estão os gaps. E a partir dali você começa a construir o teu conteúdo de venda. Porque você começa a ver o que eu resolvi de problema nesse cliente, o que o cara se surpreendeu, o que não surpreendeu, o que eu achei que ia ser bom e o cara falou que era normal. E aí não adianta eu ficar batendo nesse ponto de venda. Então eu vou pegar aquilo que surpreendeu o cliente. Então passou por 3 pelo menos, eu estou colocando aqui como se fosse uma startup, né? Aí eu venci uma etapa. Então eu começo a avançar e dar outros passos. Agora tem que ter presença digital, isso é fundamental. Sim. Porque hoje o mundo é digital, então você vai colocar uma pesquisa no Google, você vai colocar uma pesquisa no LinkedIn, você vai buscar essas alternativas. Mas só isso não vende. E aí a gente teve, na nossa experiência, a gente teve um momento que a gente falou, não, vamos pôr tudo no digital, vamos focar no digital e vai aparecer lead. Cara, você fica sentado esperando o lead bater na sua porta. Então tem que ter as 2 ações. E aí quando o lead vem, você tem que ter um processo bem estruturado para dar o suporte para ele também. Então acontece, gera lead, gera, mas você bater na porta do cliente é mais efetivo. Então, no modelo de venda que eu estou falando, que é um modelo de implementação, é um modelo complexo, não é um baixe e use, aí é diferente. Se for só baixe e use, põe o recurso maior mesmo no digital, porque daí o cara vai acessar, vai clicar no botão, baixe aqui, e aí você põe aquele botãozão laranja bem grande na tela e vai para esse modelo. Agora, se você vai implementar uma ferramenta que depende de configuração, de parametrização, é uma venda de confiança. O digital suporta, não faz a venda, e aí a presença de uma pessoa ali junto com o cliente, seja online, numa reunião online, mas uma reunião ao vivo, é diferente de o cara baixar um folder na internet e buscar informações e dizer, eu vou testar. Dificilmente ele vai fazer isso. Cara. Então, se você está começando a empreender, né, você entrou nesse mercado de software, cara, faça as etapas todas do digital, mas insista no presencial, busque clientes, faça qualificação de leads, bata na porta do cliente, vá atrás que você vai gerar resultados de forma mais rápida, pelo menos na fase inicial, até que o teu nome ganhe escala. E aí o digital vai fazendo quase que sozinho. É que é o sonho de ficar sentado em casa ou no escritório e achando que os clientes vão chegar. Eu tenho um amigo que eu falo para ele que são um dos caras mais loucos que eu conheci na vida, Ivo. Que ele pegou o carro dele, saiu daqui de Maringá e foi até Balneário, parando em cidade, vendendo. E eu perguntei como que a sua empresa estourou, ele falou, fazendo isso, no presencial. Online ele tem um site mequetrefe.
Sério, assim. Rede social não posta desde 2014. Mas, meu, lotado de cliente. A gente tem... O nosso site ele é uma landing page, é simples. Sim. A gente procura manter um volume de postagens com uma certa frequência, mas a gente não cria expectativa na rede social. Só que daí, bater na porta... A gente já fez essa comparação, né? Investi aqui, impulsionei... Tal, quantos leads gerou? E aí você ir de porta em porta, né? Eu brinco, o vendedor de porta a porta, como você está dando o exemplo aí, né? De sair indo de cidade em cidade, né? Como se fosse o antigo caixeiro viajante, literalmente, né? E aí, por exemplo, o que eu fiz numa época? Eu peguei lá a lista de clínicas de um plano de saúde. Peguei a lista de clínicas que o plano tinha credenciado. Falei, vou bater na porta desses caras aqui. Fiz um mapeamento ali, entendi quem que tinha mais perfil de clientes mais adequado ao meu estilo, ao meu produto. E fui lá no cliente, fui lá desbravar. Literalmente você vai desbravar. Você chega numa recepcionista, ela fica olhando, fala, do que você está falando, que sistema, com que é? Você nem entende. E aí, assim, você vai buscar mecanismos para conseguir falar com o cliente, falar com o dono da clínica. Às vezes você chega no dono e fala, mas eu tenho um administrador, você precisa falar com ele. Às vezes você chega no administrador, daí o administrador fala, não, você precisa falar com o médico, que é o dono. E aí você vai construindo uma rede, né? E essa rede é que vai fazer com que você venda. Por isso que eu digo, a venda de software nesse modelo de configuração e tal, ela é uma venda mais lenta. Você pode estimar aí, tem lead time de 2 meses, 4 meses, cada um vai ser de um modelo, né? Perfeito. Então, conforme o negócio, o mercado mesmo, né? É diferente aí nesse sentido. E esse amigo meu, eu pedi algumas dicas para ele, de venda de software. Ele falou que faz palestras gratuitas. E ele aluga um auditório, por exemplo, igual aqui em Maringá tem uma Trexel, vai fazer uma palestra sobre gestão comercial. Uhum. Faz os convites para as empresas vão lá e ele faz o pitch de vendas. Dá a palestra, entrega ali as 7 estratégias para você melhorar a sua empresa e no final ele faz o pitch de vendas. Você vê que não é diferente do online. Porque Não. o online hoje tem muito assim, clique aqui e baixa o e-book sobre tal tema. Que é esse pitch que não é um pitch só de vendas. Hoje, Bruno, assim, servir é o principal foco do vendedor, né, cara? Porque o vendedor, quando ele entra na clínica, eu falo clínica porque na minha cabeça vem a clínica, Sim. Quando entra no cliente, com o propósito de ajudar o cliente e não com, eu quero entrar aqui, tirar um pedido, cara, compra de mim aqui e acabou, eu vou embora. É difícil isso hoje em dia. Quando ele entra com a intenção, né, com o foco em servir, em ajudar, ele vai criar uma conexão com a pessoa. Então, o que você citou aí do seu amigo é exatamente isso. Então, eu monto um evento, eu convido as pessoas, eu entrego um conteúdo. Eu não estou aqui explorando as pessoas só. Eu não quero aqui um monte de pessoas só assinando o cheque aqui para mim, passando o cartão aqui e levando o meu produto. Eu vou entregar algo para ela. Então, ao entregar algo para ela, eu ganho confiança. Eu gero confiança, né? E é essa confiança que vai motivar. As pessoas, na grande maioria, no seu dia a dia, compram por emoção. Mesmo uma ferramenta. É a forma como foi atendido, é a forma como você entendeu a necessidade dele. Às vezes até compra uma ferramenta que não é tão boa, mas conforme ele foi atendido, foi tratado e ele sente confiança para seguir. Então, esse modelo que você citou, ele é bem interessante, você gerar valor para o cliente, né? É o que eu comentei, às vezes, numa reunião com o cliente, eu brinco e falo, isso aqui eu tinha que emitir um boleto, hein, porque eu estou te dando uma ajuda aqui, estou te dando uma dica de como conduzir. E essas pequenas consultorias no processo de venda, primeiro, o cliente vai olhar e falar, opa, pera um pouquinho, essa pessoa sabe do que está falando. Então, isso gera confiança. E aí você vai comprar uma ferramenta de alguém que sabe como usar. E aí isso começa a gerar o vínculo para poder efetivar uma venda. Com certeza. Eu acredito que a venda de software nada mais é do que você elevar o nível de consciência do cliente. Exatamente. Porque se ele tiver com nível de consciência alto, ele não vai abandonar você. Uhum. E o melhor desse modelo de negócio, comparado a outros modelos, que é uma assinatura. Exatamente. Existe a recorrência, de certa forma. Olhando o software como negócio, quais são os pontos assim positivos? Primeiro, você não precisa ter um ponto de venda no sentido físico. É diferente de ter um mercado. Você não tem estoque. Claro que tem as demandas, né? Então você tem que ter armazenamento, você tem que ter uma série de itens que você vai se preocupar.
Mas você pode ter um desenvolvedor na tua equipe que não necessariamente está no presencial, ele pode trabalhar online. E isso gera algumas vantagens para o modelo de negócio. E como você disse, o grande sonho de consumo é vender uma assinatura. Então eu tenho um ganho recorrente, o cliente vai usar a minha ferramenta, eu vou entregar valor para ele, claro que ele vai usar porque ele tem um ganho, tem um benefício, mas você não precisar ficar refazendo venda. Né? Que esse é o grande problema. Que você usou a Coca-Cola como exemplo, né? Mas a Coca-Cola ela vendeu uma latinha hoje, amanhã ela precisa vender outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E não é uma só, são milhões. Né? Então, essa recompra ela gera muito custo. Quando a gente fala de software, a gente fala de uma compra contratualizada e que ela gera uma recorrência. Então, aí tem um ponto que é positivo para quem está empreendendo no mercado de software. E esse é o que você falou, o sonho de consumo é o cara sentar na sala da casa dele, com o ar-condicionado ligado, vendo um programa qualquer na TV e só controlando ali quem que está fazendo os pedidos e soltando as liberações de acesso. Né? Talvez o dono do SAP é assim. Hoje, né, depois de muito trabalho. Né? Então, assim, fazer a venda espontânea, ela demanda muito trabalho. Então, quem está começando no mercado de startups, até colocando aqui um ponto que é interessante, recentemente eu fui chamado para participar de um projeto de avaliação de startups aqui em Maringá, num projeto que está vinculado ao Sebrae. Então, é interessante isso, porque você vê o pessoal tem um sonho mesmo, tem uma expectativa enorme assim, de que tudo vai ser bonito. Né? E realmente assim, tem um caminho muito bacana para fazer? Tem. Mas precisa fazer essas etapas. Tem que ter presença digital, tem que ter presença no cliente, tem que ter bons testemunhos no sentido de referência. Né? Então, implementei, deu certo. Esse boca a boca dos clientes é muito forte na venda de software, é muito forte mesmo. O cara olhar e falar, cara, implementei isso aqui e resolveu a minha vida. Isso motiva outros a comprarem, entendeu? E deixa eu te fazer uma pergunta relacionada ao suporte. Muitas pessoas não querem se aventurar na área de software por causa do suporte. Eu fiquei por algum tempo na incubadora tecnológica aqui de Maringá. Uhum. A minha primeira empresa foi na incubadora tecnológica e ali, tive a oportunidade de aprender muito sobre software. Só que as linguagens de hoje era diferente da linguagem de 15 anos atrás, né? E eu vi que tinha muitas empresas que desistiam por causa da demanda do suporte, porque o custo de suporte era mais alto do que a assinatura do cliente. Assim, hoje, como você enxerga o suporte de uma empresa de software? Vai depender um pouco também do modelo, mas o ideal é que você tenha o modelo de CS, né, o Customer Success hoje, que é bem conhecido, ele precisa ser bem treinado. Então, o suporte vai depender do que é que você tem de demandas. Então, como a gente empreendeu, né, foi do zero mesmo, a gente construiu o sistema do zero, no começo você sente uma demanda muito grande. E, às vezes, pequenos bugs acabam causando muito transtorno. Passada essa fase, tendo uma estabilidade na ferramenta, a tendência é que o suporte diminua o seu fluxo de trabalho. Sempre vai haver suporte de duas formas. O suporte de correções, então deu problema, e aí você precisa intervir rapidamente. Então, principalmente hoje, que a grande maioria dos softwares foi para a nuvem, né? Então, se tiver uma indisponibilidade, é fundamental. E na área médica, isso é crítico. Né? Imagina, o cara está com o paciente na frente dele e o sistema parou. Então, isso não pode acontecer. Isso tem, assim, o médico tem que ter alternativas. Esse é um ponto. O outro aspecto são dúvidas. Então, suporte de bugs é uma coisa, suporte de dúvidas é outro. Então, assim, a ação imediata ela tem que acontecer quando tem um problema, quando tem uma parada. Ela tem que ter uma ação imediata. Aí sim, uma preocupação grande. Eu tenho uma dúvida, como eu dei um exemplo aqui, trocou um funcionário lá, precisa de um retreinamento. Então, esse tipo de situação, aí a gestão é mais simples, né? É mais simplificada. Aí é a base do conhecimento. Tá aí exatamente, você constrói a base de conhecimento, você refaz o treinamento e assim por diante. Mas o foco principal, assim, a preocupação, ela não pode ser... Agora, vender por assinatura e ter uma equipe, você precisa ter padrões, né? Então, o padrão de atendimento, fluxo para atender, fluxo tem que ter ferramentas para atender também. A gente usa algumas ferramentas para fazer a entrada do chamado, classificar o chamado, fazer a sequência de qual é o tempo de prioridade para responder.
Então, quando acontece uma parada, você tem que identificar. Ainda mais hoje, a nossa ferramenta que é 100% online, né, 100% nuvem, aonde que está o problema? Foi a internet do cliente que caiu? Né? Isso aconteceu numa clínica grande, assim, tinha 12 ou 13 médicos na época, e eles tinham 2 estruturas separadas. E aí o switch de um lado queimou. Então, assim, o chamado entrou assim, olha, metade da clínica não está funcionando. Como é que metade para de funcionar, cara? Software online, está todo mundo acessando via internet. O sinal da internet, não, o sinal da internet tem. Como é que parou metade? Só que assim, é hardware. Então não era o sistema. Então o suporte tem que estar pronto para identificar essas questões. Olha, se metade parou, espera um pouquinho. Você tem a distribuição, tem o switch assim, o switch assado. Então tem que ter alguém para dar a orientação nesse sentido. E uma coisa que é relativamente simples, aí chamou o técnico lá, o operacional deles e resolveu. Então são situações assim, o chamado ele vai entrar sempre, o cliente sempre vai abrir chamado, sempre vai ter pergunta, sempre vai ter dúvida, às vezes vai ter alguma situação que ele não sabe como resolver. Você tem que ter gente especializada para atender. E tem que criar a classificação de nível, então nível 1, nível 2, e aí ir colocando isso dentro de uma operação. Né? Depende um pouco do processo. Perfeito. Ô Ivo, eu queria que você desse um conselho, tá? Como empreendedor, empresário, pastor, para quem está começando. Porque quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu lembro que eu me reuni com alguns amigos, falamos, vamos montar uma empresa, aquela coisa, e a gente se frustrou, porque a emoção e a vontade era maior do que o campo de batalha, na prática, né? Então é aquela coisa que a gente planeja na teoria, mas na prática é outra, né? E, poxa, a gente não ganhou dinheiro, mas se divertiu um monte. E tem muita gente que está nos assistindo, pode ver até os nossos cortes, que de certa forma está se reunindo com alguns amigos. Um amigo é programador, outro é o vendedor, outro é o design. E fala, pô, vamos se unir, vamos fazer um software de RP, vamos fazer um software disso, daquilo. E está começando agora. Igual você começou, você saiu da indústria farmacêutica e falou, poxa, agora chegou o meu momento. Uhum. Você, seu sócio, deve ter feito essa mesma jornada. E aí, que conselho você daria para quem está começando agora? 2 palavras assim que eu vou usar. A primeira delas é resiliência. Porque isso é uma coisa assim, quem está empreendendo, e aí eu já empreendi antes de estar com software, e eu costumo falar, a primeira ação de empreendimento minha, assim, a primeira vez que eu empreendi foi no comecinho dos anos 2000. Eu fiquei 3 anos tentando com um negócio e quebrei, literalmente quebrei. Tive que vender coisa, vender terreno, vender coisa para pagar dívida. E eu costumo falar assim, que aquela foi a pós-graduação mais cara que eu paguei, mas foi a que mais me ensinou. Então, assim, eu aprendi muito naquele momento. Foi igual eu. Exatamente. Então, você aprende muito com os erros. Então, primeiro, seja resiliente. Porque, às vezes, você tenta, não dá certo, mas um aprendizado tem. Então, eu acabei de usar, agora há pouquinho atrás, eu usei um exemplo. Na pandemia, o que eu posso tirar de proveito da pandemia? Então, a gente tirou proveito. Aprendeu a fazer coisas online, migrou um pouco do presencial para o online, otimizou coisas. A tecnologia avançou, a própria área médica, a teleconsulta se estabeleceu. Já vinha um papinho, vai ter teleconsulta. A pandemia implementou a teleconsulta forçadamente. Na prática. Exatamente. Ou vai por aqui ou não tem outro caminho. Então, assim, aquilo que acontece de ruim, sempre vai ter algum aspecto que você vai ter um aprendizado. Sempre. Então, seja resiliente. Puxa, não deu certo, eu tentei por aqui. Não desista. Se você desistiu, você entregou os pontos, aí você perdeu. Então, insista, tenta de novo. Eu dei um exemplo aqui. Falei, teve um período que a gente meteu ficha no digital para divulgar a ferramenta. Cara, dava a impressão assim que estava passando mosca, não vinha nada. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos mudar? Mas não adianta você sentar e ficar se lamentando. Puxa, olha quanto dinheiro eu pus nisso, não deu certo. É testar rápido e errar rápido. Errou, viu que está errado, muda a rota. Já muda a rota, mas não desista, seja resiliente. E a segunda palavra é tenha conhecimento do que você vai fazer. Então, assim, que perfil de cliente? Esse cliente. Entenda o processo do cliente, saiba o que dói para ele, saiba o que ele precisa de ferramenta para poder solucionar as situações dele. Veja onde que você agrega valor e o que você gera de valor para ele. Então, tem essas 2 coisas na sua mente e a base desses 2 itens é esteja disposto a servir as pessoas. Porque quando você serve as pessoas,
você faz genuinamente, a pessoa percebe isso. E ela fala, puxa, eu já tive situações assim no passado, do cara olhar e falar, a tua não é a ferramenta mais completa nesse momento, mas eu vejo que você tem uma intenção e você sabe o que está fazendo. E aí você cresce junto com o cliente, entendeu? E aí hoje o cara olha e fala, puxa, a tua ferramenta está tão completa porque lá atrás eu tive clientes que apostaram, entre aspas, né, assim, se sujeitaram a crescer junto comigo. Então, isso faz diferença, Bruno. Então, servir as pessoas, ser resiliente e não, assim, ser resiliente e não desistir, né? E ter conhecimento do que você faz. Esses 3 pilares aí vão te ajudar muito. Com certeza. Para quem está começando hoje, né? Quem está querendo empreender. Eu estou com uma situação particular, assim, o meu filho está querendo empreender no mercado de tecnologia também. Aí fala, tenho ideia de fazer isso, fazer isso. Cara, fiz umas perguntas para ele, falou, pensa nisso, pensa nisso. E o conhecimento e a resiliência são os 2 pontos assim bem importantes mesmo, que eu vejo que é esse papel aí que a gente está falando. Se não tiver resiliência, não vai mesmo, ser difícil, viu? É melhor procurar um emprego. É melhor mesmo, é melhor vir a CLT, vai trabalhar para alguém, né? Vai prestar serviço, vai ter que servir lá, vai ter que ter o mesmo modelo assim mental, mas na hora do empreendimento, de empreender, o empreendedor precisa ser resiliente mesmo. E quando você começou, desculpa fazer uma pergunta para você desse tipo, mas teve um primeiro cliente e teve o segundo cliente. E como foi essa fase da sua vida? Porque muita gente tem um cliente ou tem 2 clientes, mas não consegue se sustentar por causa desses clientes. Na verdade, assim, o investimento, né, ele foi evidente, como é o que eu falo, fazer uma reforma, você planeja gastar 10, gasta 15, né? Então, se gastou 15 já está bom, o cara já fica feliz, né? Sempre gasta mais do que... E para empreender, muitas vezes acontece isso. Você programa algo, você acaba tendo que fazer diferente, mudar a rota, ou percebe que não estava no caminho certo, você olha para trás, puxa, perdi um recurso aqui. Então, esse movimento, ele é complexo mesmo. Você tem que ter, por isso que eu digo, a resiliência ela é importante nesse sentido. A gente, dentro da Maiorg, nós conseguimos desenvolver um processo de que a gente não buscou recurso fora. Todos os envolvidos, né, societariamente, colocaram recursos próprios para poder estabelecer a empresa e gerar o primeiro cliente, o segundo cliente ali, a fase inicial. Então, foi com recurso próprio que a gente fez, né? Isso te dá uma certa preocupação, porque você fala, cara, estou pondo tudo que eu tenho aqui. Se não der certo, eu pus tudo a perder. Por outro lado, te dá uma tranquilidade. Fala, se não der certo, eu não devo nada para ninguém. eu perdi, mas perdi, né? Eu não estou comprometido com mais ninguém. Mas, assim, independente da forma, se você vai usar recurso de terceiro ou vai usar recurso próprio, vai ter um momento em que você vai ter que chegar no break-even point. Ponha metas, estabeleça objetivos, ponha foco no que você vai fazer, defina quantos clientes você precisa, vai atrás, amplie o funil de vendas, faça com que o processo caminhe. E teste rápido, você usou a expressão correta, teste rápido, se não der certo, mude rápido, porque senão você fica perdendo tempo com situações. Às vezes vale a pena você olhar, a gente passa muito por isso. Tem muito cliente que chega e fala, eu tenho ideia de fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Você fala, cara, eu tenho 50% de aderência aqui com você. Para eu ter o que você precisa, eu preciso investir mais tanto. Às vezes vale a pena dizer não para esse cliente. Mesmo que o cliente fale, eu vou pôr grana agora aqui, eu vou te contratar e tal. Mas, de repente, isso vai gerar tanto esforço que daí você vai perder o teu foco principal. Em software, isso é um ponto que a gente não abordou aqui, que talvez até fique para a gente abordar num outro momento, mas é algo muito importante. Porque software é assim, né, Bruno? Dá para fazer tudo. Então, assim, e aí você fala, não, eu vou construir uma casa de 2 pavimentos. De repente o cara fala, não, mas você não quer pôr uma edícula no fundo, com uma piscina no meio, e de um lado aqui fazer um terceiro pavimento? Você fala, puxa, é uma boa ideia. Mas você planejou para isso? Não era 2 pavimentos só? Entende? Isso que eu quero dizer. A gente tem que tomar cuidado com o software para não mudar demais. E às adicionar vezes inúmeros recursos, e aí for vendo, ele está sempre inacabado. a gente fala assim, eu não posso construir um Frankenstein, né? Então, assim, de repente eu estou pondo aqui, vai ter uma orelha. Não, mas eu não gostei muito dessa orelha, eu vou pôr a orelha de outro. E aí vai construindo um monstro. E às vezes isso, por que a gente faz isso? Por que o empreendedor de software faz isso? Porque às vezes é o cliente que está fechando e está falando, olha, se você me der mais isso na tua ferramenta, eu te contrato. E aí o cara está no aperto e fala, não, eu preciso do dinheiro, então eu vou fazer. E aí ele vai cedendo e vai construindo um monstro, uma colchona de retalhos.
e depois para multiplicar isso fica mais difícil. Aí ele não ganha em escala, entende? Aí ele cria uma barreira para ele mesmo. Eu preciso escalar, mas a ferramenta tá tão recortada que eu não tenho capacidade de dar velocidade. Perfeito. Então, e a gente passou por isso. A gente fala assim, o primeiro cliente, a gente construiu um sistema. Quando colocou o segundo cliente, a gente fez ajustes para esse segundo cliente. Mas a gente olhou para trás, a ferramenta não estava boa para escalar. E aí a gente precisou refazer algumas coisas para ter. Então, assim, eu brinco, eu falo aqui internamente, né, eu falo isso, a gente teve 3 desenvolvimentos da ferramenta ao longo aí de 7 para 8 anos que a gente está empreendendo. Então, por quê? Porque a gente precisou deixar a ferramenta madura para escalar. Hoje ela está pronta para escalar, está escalando, tem clientes, dá para pôr clientes novos aí. Agora, se eu fosse olhar a primeira versão, eu tinha dificuldade de escalar. Então, por isso que eu falo da resiliência, não desista. E readeque, faça as adequações conforme caminha. Né? Então, quando está no segundo cliente, olhe para trás, veja qual era o teu propósito. Não fuja dele, não queira remendar a ferramenta para poder pôr outra, só porque o cliente está pedindo. A gente teve situações que nós dissemos não para clientes que seriam importantes para nós, mas porque desconfigurariam o que nós estamos fazendo. E aí sai do nosso core, sai do nosso principal. Esse é o mal do desenvolvedor de software, que é agradar o cliente e tá vendendo ali a alma, literalmente. Exatamente, porque daí você se compromete tanto e aí você não tem fôlego para ir adiante com outros clientes, né? Sim. Existem clientes que vale a pena você dizer não para ele. Com Existem certeza. clientes que vale a pena você dizer não. O não é estratégico. Exatamente. Ô Ivo, queria agradecer a você por esse bate-papo. Nosso papo aqui tá bom. Tem um monte de perguntas aqui para fazer, mas eu acho que já praticamente estouramos um pouco o horário, né? Sem problema. Muito obrigado. Eu quero que você fale um pouquinho pro pessoal que ficou interessado no seu software, interessado mais um pouquinho no seu conteúdo, como que eles podem te localizar, qual é o endereço do seu site, das suas redes sociais. Isso. O site é o nome da empresa, né? myorg, myorg.com.br. Ali, lá no próprio site tem o meu contato pessoal, então você mandar um contato lá, vai vir para mim, vai vir no meu e-mail, vai vir no meu celular. Esse é onde você vai encontrar no site. No Instagram é o @myorgclínicas, né? O Myorg Clínicas é o Instagram e também é o endereço no LinkedIn. São os canais aí principais que a gente usa de comunicação. Hoje eu moro em Maringá, mas a gente está aqui sempre no norte do Paraná, Maringá, Londrina, tem clientes fora daqui e a gente atua aí, pode atuar em qualquer local remotamente, né? O sistema é 100% nuvem, então a gente deixa à disposição aí para os clientes, tá bom? Perfeito. E eu quero agradecer você que chegou até aqui no final desse episódio do BM Cash. Quero aproveitar também e te convidar, caso você ainda não seja inscrito aqui no meu canal, se você não é inscrito ainda, aqui também do podcast no Spotify ou qualquer outra rede que você esteja ouvindo ou assistindo. Se inscreva, deixa aí o seu like, seus comentários, porque quando você se interage, a plataforma entende que esse é um conteúdo bom e acaba recomendando para outras pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.